Olá pessoal, vamos lá. Vamos começar um assunto novo, terceiro bimestre começando, e vamos falar sobre Olimpíadas. Se não estivéssemos numa pandemia, esse exato momento nós estaríamos vivenciando a Olimpíada que seria em Tóquio. Ela não foi cancelada, ela foi adiada. Então a Olimpíada de Tóquio, devido à pandemia, ela vai acontecer no mesmo período do ano que vem, de 2021, que será do dia 20 e, se não me engano, 23 de julho até o dia 8 de agosto. Tá ok? Então vamos seguir aqui. Né? História das Olimpíadas. São muitos slides, mas esse é um material que vai ser utilizado nesse bimestre inteiro. E tem muitos slides com ilustrações. Então, às vezes você vai olhar aqui e vai pensar que o material é muito extenso, mas não, é um material enxuto e nós vamos conseguir, né, entender porque é um material muito fácil, bem ilustrativo. Então, nós vamos falar desde a origem dos jogos até os momentos atuais aqui na última Olimpíada no Rio de Janeiro. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Vamos trocar de slide. Vamos lá a respeito da origem das Olimpíadas. Então vou ler alguns trechos para vocês e explicando simultaneamente. As Olimpíadas antigas, eu estou falando da Grécia, tá ok? A Olimpíada ela foi criada na Grécia, isso lá no ano 776 a.C. Logo ali, né? Pouco tempo. Então vamos lá. As Olimpíadas antigas foram uma série de competições atléticas disputadas por atletas das cidades-estado, né, que formavam a Grécia Antiga. De acordo com registros analisados por historiadores, os Jogos Olímpicos surgiram no ano de 776 a.C. na cidade Olímpia. Aí a origem do nome Olimpíada, certo? Então nós falamos Olimpíada porque são jogos que foram criados na cidade de Olímpia, na Grécia. Esses jogos foram celebrados até o ano 393 depois de Cristo, tá, ok? Os Jogos Olímpicos se originaram em Olímpia, na Grécia Antiga, em meados de 776. Naquele período, os jogos eram realizados em homenagem aos deuses gregos, sendo que Zeus era o mais homenageado. Então, o intuito desses jogos, né, esportivos, que eram esportes utilizados na época, como lutas, como corridas, nenhum esporte similar ao que nós temos hoje. Claro, esportes que deram origem, né, a esportes como atletismo, como esgrima, como lutas, mas esportes que não são mais praticados. E o objetivo principal era de reverenciar os deuses gregos, deuses da mitologia grega, sendo que o mais reverenciado era Zeus, ok? O único esporte até a 13ª, né, competição era a corrida. Então entra aí o atletismo, que é um dos esportes mais antigos do mundo. Tá? Como corrida, salto em distância, lançamento de dardo, pentatlo, arremesso de disco, né, pancrácio, que eu não sei o que é isso, é um esporte da época, boxe, a luta, no caso, e a corrida de bigas e corrida de cavalo, que eram esportes utilizados naquelas edições. Vamos lá. Então, nós estamos falando de Grécia Antiga, tá bom? Estamos lá na Era Antiga. Ainda sobre a origem. Os Jogos Olímpicos eram a mais importante festa pan-helênica. Deles só podiam participar homens livres, falantes da língua grega e com seus direitos de cidadão. Participavam atletas originários de várias cidades gregas, mesmo as mais distantes colônias, sendo que a participação feminina era proibida. Vamos entender esse tópico aqui. Então, somente a Grécia, diferente de hoje, que a Olimpíada engloba vários países do mundo, naquela época era só a Grécia, tá bom? Apenas cidadãos gregos, falantes da língua grega, né, e em plenas condições de exercer os seus direitos, que poderiam participar. As mulheres não podiam porque que era a mulher de Zeus, né, tinha uma sua homenagem através dos Jogos Helênicos, que eram jogos praticados por mulheres, tá bom? Se tratando desses Jogos Olímpicos, apenas homens poderiam participar. Vamos lá, continuando. Louros da Vitória. O que seriam os Louros da Vitória? Né? Não sei se vocês já repararam, mas a partir do momento que um atleta sobe ao pódio, ele recebe, no momento atual, né, nas Olimpíadas atuais, a medalha, né, sendo que vai ser de ouro, prata ou bronze, e uma coroa de louros. Né? Louro é aquele louro, aquele galho de louro que é colocado no feijão, é aquela mesma erva que é colocada no feijão. Tá?
O louro, no caso a coroa de louros, indicava um grande mérito, simbolizando a glória de quem a usava. Essa coroa era oferecida aos generais que voltavam vitoriosos das batalhas. Ela também era o prêmio dado aos atletas vencedores das Olimpíadas. Então, quem vencia uma prova, naquela época não recebia medalha, mas recebia a coroa de louros. Tá bom? Só lembrar do louro do feijão, é o mesmo. Vamos lá. Chama olímpica. Então a gente vai entender agora sobre o fogo, sobre a tocha e sobre a pira olímpica. Todos esses rituais que eu estou falando para vocês eram rituais já utilizados e praticados nas Olimpíadas, né, da Grécia Antiga, nos jogos praticados na Grécia Antiga, ok? Antes dos Jogos Olímpicos começarem, a tocha olímpica precisa ser acesa para oficializar o início da competição. A chama percorre um grande trajeto, passando por cidades e pelas mãos de convidados que vão conduzi-la até o seu destino. Os Jogos Olímpicos começaram na cidade de Olímpia, na Grécia Antiga, por isso receberam este nome. Os gregos já consideravam o fogo como algo divino, então acendiam chamas das portas dos templos e, naquela época, mensageiros percorriam cidades para anunciar que a data do início da competição estava se aproximando. Além disso, os jogos marcavam um período de paz entre os povos. Então, era a forma de avisar as outras cidades, avisar os povos das outras cidades que os jogos estavam para começar. As guerras paravam. Era o único momento onde as guerras eram interrompidas durante a prática dos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga. Então era um momento de paz, era um momento onde a paz era selada. Vamos lá. Fim de uma era, certo? Os Jogos Olímpicos originais foram suprimidos pelo imperador romano Teodósio I em 393, isso já depois de Cristo. Tá? Para quem não sabe, nós temos uma contagem aí que vem antes de Cristo, depois de Cristo. Nós estamos no ano 2020 depois de Cristo. No ano 393 depois de Cristo, os jogos eles acabaram. Por quê? Os romanos chegaram à Grécia, dominaram a Grécia e aí tudo que era relacionado à mitologia grega foi extinta, foi excluída de sua cultura através dos romanos, que não acreditavam. Tá? Então, os jogos gregos, como era de uma mitologia grega, em homenagem aos deuses gregos, e os romanos, que tinham acabado de chegar, que eram crentes do cristianismo, não adotaram nenhuma tradição grega. Então, os jogos foram extintos. E aí, durante séculos, né, não foram realizados. Vamos lá, mas não foi o fim. Foi o fim de uma era. Em 1896, tá? Aí começamos com os Jogos Olímpicos da Era Moderna, que é o que nós temos hoje. Tá? Parecido com o que nós temos hoje. Praticados em 4 anos, sempre tendo um país sede como anfitrião. Sendo que no dia 6 de abril de 1896 começava em Atenas, na Grécia, não podia ser diferente, a primeira edição desses Jogos tinha que acontecer no país que deu origem, no berço, só que não em Olímpia, aconteceu em Atenas, na Grécia. A primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. O renascimento do espírito olímpio, interrompido no ano de 392, deveu-se ao francês Barão de Coubertin. Então, Charles Fred Pierre, no caso o nome Barão de Coubertin, ele é o pai das Olimpíadas, foi a pessoa quem criou os Jogos Olímpicos da Era Moderna. Então, esse francês, ele tinha como ideal levar a educação através do esporte. E ele queria unificar os continentes, unificar os povos, unir os países, certo? Então, Barão Pierre de Coubertin foi quem criou, né, os Jogos Olímpicos que nós conhecemos agora, que são os Jogos da Era Moderna. Né, uma célebre frase que é utilizada até hoje, que foi criada pelo Barão Pierre de Coubertin: o importante é competir. É atribuída ao barão francês, né, que criou os Jogos Olímpicos. Vamos lá, esse aqui era Pierre de Coubertin. Né? Esse baixinho aqui, dá para ver que ele não era alto, de bigode, com um mau bigodão aqui. Né? Então ele se inspirou nos Jogos da Grécia Antiga e criou os Jogos da Era Moderna, que são as Olimpíadas, tá? Que foi criado em 1896, sendo a primeira edição disputada em Atenas, na Grécia. Então esse era Pierre de Coubertin. Vamos lá.
Arcos olímpicos. O que significa? Isso aqui é o símbolo máximo da Olimpíada. Eu acho que se colocar um arco desse aqui para todo mundo já vai pegar logo de imediato. Isso aqui são os arcos que representam, no caso, é o símbolo da Olimpíada. Os anéis olímpicos são compostos por 5 arcos entrelaçados nas cores azul, amarelo, preto, verde e vermelho. E ao fundo, tradicionalmente, é branco. O símbolo foi criado em 1913, alguns anos depois da primeira edição da Olimpíada, pelo barão Pierre de Coubertin, o seu criador, certo? Os anéis representam os 5 continentes: América, Europa, Ásia, África e Oceania. E as cores utilizadas foram escolhidas por Pierre de Coubertin como sendo as que estão presentes em todas as bandeiras dos países existentes. Então, qualquer dessas cores aqui, se a gente for procurar qualquer bandeira de qualquer país do mundo, uma, pelo menos, dessas cores vai estar presente. Na nossa, por exemplo, nós temos aqui 3, né? O azul, o amarelo e o verde fazem parte da nossa bandeira, no Brasil. Mas se a gente for analisar, os países no mundo, pelo menos uma dessas cores. Então, o intuito das cores foi esse. Vamos lá. Premiações. Na Grécia Antiga, apenas o campeão, só o primeiro colocado era premiado, com as famosas, né, coroas de louro. Mas ele ganhava uma coroa de louros para simbolizar a conquista, que nós já falamos aqui. As medalhas só foram instituídas nos Jogos Olímpicos da Era Moderna, mas na primeira edição, em 1896, os vencedores levaram a prata para casa, enquanto o segundo colocado levava o bronze. Não existia ainda a medalha de ouro, era prata e bronze. Sendo que a primeira vez nos Jogos Olímpicos que nós tivemos medalha de ouro, prata e bronze foi na segunda edição, no ano de 1900, em Paris, que foi a segunda edição, onde nós tínhamos ouro, prata e bronze. Ouro, primeiro lugar, prata, segundo lugar, bronze, terceiro lugar. Vamos lá. Os mascotes, né? Os mascotes vieram muito depois. Em 1972, apenas nas Olimpíadas de 1972. Lembrando que desde a sua criação, em 1896, os Jogos Olímpicos eles seguem de 4 em 4 anos. Então, em 1972, os países que recebem, no caso, os Jogos Olímpicos, seguem a tradição de adotar um símbolo, um personagem que imprima o espírito esportivo e também divulgue marcas da cultura e da história daquele local. A partir daí, eles passaram a ser usados para infundir o sentimento olímpico e incentivar a prática de esportes entre crianças e jovens, tá bom? Esse símbolo aqui, se vocês lembrarem, né, eles fizeram parte da Olimpíada do Rio de Janeiro, que foi a última Olimpíada, em 2016. Tá? Se eu não me engano, os nomes Tom e Vinícius, e eles não representavam nenhum animal, eles representavam, né, a fauna e a flora, né, brasileira. Né? Então, eles representavam um mix das várias florestas, né, do Brasil e uma junção aqui, vocês podem ver, de vários animais brasileiros. Sendo que o azulzinho aqui, agora me falha o nome, eu acho que era o Tom, o Vinícius era o amarelinho, o azul era o Tom, né? Tom e Vinícius, em referência a Tom Jobim e Vinícius de Moraes. O Tom, se vocês observarem aqui o rostinho dele, ó, é um rostinho Down, né? Porque nós temos Olimpíada e Paralimpíada, ok? Então ele foi colocado aqui intencionalmente para também abordar os deficientes, né, físicos através de sua representatividade nos Jogos Paralímpicos. Vamos lá, continuando, hein? Cerimônia de abertura é um procedimento tradicionalíssimo que ocorre em todas as edições. Com o passar do tempo, a cerimônia de abertura se transformou num dos rituais mais importantes dos Jogos Olímpicos. Nas primeiras edições, era uma festa simples que servia apenas para sinalizar que as competições podiam começar. Mas, aos poucos, novos elementos foram sendo agregados com o desfile das nações em Londres, em 1908. Então, foi a primeira vez que as delegações desfilaram na Olimpíada de Londres, em 1908, e o juramento dos atletas, né, que aconteceu na Antuérpia, em 1920, na Bélgica. Tá? O revezamento da tocha ele aconteceu apenas em Berlim, em 1936, onde acontece o revezamento entre os atletas. Tá? O geralmente dos árbitros, em Munique, em 72, e a programação artística, com shows, ela começou a crescer em escala de complexidade a partir da Olimpíada de 1980.
e foi em Moscou. Hoje em dia, cada cidade sede investe pesado para exibir durante a celebração sua cultura, sua história, suas conquistas para uma audiência de 2 bilhões de pessoas ao redor do mundo. Então é um evento grandioso. Esportes sempre presentes na era moderna. Esses esportes que eu vou citar agora são esportes que estão presentes no quadro olímpico desde a primeira edição. Então, eles estavam presentes na primeira edição em 1896 e estão presentes até hoje. Então, vamos lá. Entre esses esportes, o atletismo, a esgrima, a luta livre, a ginástica, o halterofilismo, que é o levantamento de peso, o ciclismo, a natação e o tênis. São os esportes que estão desde a primeira edição. Vamos lá, isso aqui, vou passar rápido aqui, só de curiosidade, são os países e as cidades que já sediaram a Olimpíada, ok? Então vamos lá. 1896, Atenas, na Grécia. 1900, Paris, na França. São Luís, nos Estados Unidos, em 1904. 1906 tiveram um evento extra, mas não foi considerado como Olimpíada, em Atenas. 1908 foi um evento olímpico, Londres. 1912, Estocolmo, na Suécia. 16, vamos lá, não foi realizado. Por quê? Devido à Primeira Guerra Mundial. Tá bom? Então não é a primeira vez que um evento olímpico ele é adiado. No caso, essa edição foi adiada. Naquele momento foi cancelada, devido à Primeira Guerra Mundial. Então, em 1916 não tivemos Olimpíada. Em 1920, na Antuérpia, na Bélgica. 24, novamente Paris. 28, Amsterdã, na Holanda. 32, Los Angeles, nos Estados Unidos. 36, Berlim, na Alemanha, uma Olimpíada um pouco conturbada, porque estávamos próximos à Segunda Guerra Mundial e na Alemanha, dominada por Hitler. 40 e 44, devido à Segunda Guerra Mundial, não aconteceram. Então não tivemos Olimpíadas nesses anos. 48, pela, se eu não me engano, segunda vez em Londres, na Inglaterra. 52, Helsinki, na Finlândia. 56, Melbourne, na Austrália. 60, Roma, na Itália. 64, Tóquio, no Japão. 68, Cidade do México, no México. 72, Munique, na Alemanha. Aqui está a Alemanha Ocidental, hoje é uma Alemanha única, mas naquela época existia a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Ok? 76, Montreal, no Canadá. 80, Moscou, aqui é a União Soviética, que não existe mais, mas hoje é Rússia. 84, Los Angeles, Estados Unidos. 88, Seul, Coreia do Sul. Barcelona, 92. 96, Atlanta, nos Estados Unidos. Sydney, na Austrália, 2000. 2004, novamente, voltando ao berço olímpico, Atenas, na Grécia. 2008, Pequim, na China. 2012, mais uma vez em Londres, na Inglaterra. 2016, primeira vez no Brasil, primeira vez no Rio de Janeiro e pela primeira vez também na América do Sul. Então foi a primeira Olimpíada disputada no continente sul-americano. E 2020, que passou para 2021 devido à pandemia, Tóquio, no Japão. Vamos lá aguardar. Fatos históricos. Já falamos de alguns e vamos avançar aqui. Até hoje, em 124 anos de Olimpíadas da Era Moderna, a competição só não aconteceu em 3 ocasiões, como eu citei ali, devido às guerras mundiais. Tá? A primeira medalha, né, no caso brasileira, né, vocês vão rir um pouquinho agora, era do tenente do Exército Brasileiro, né, que venceu a prova de pistola rápida. Ele era um atleta do tiro e a primeira medalha de ouro do Brasil em Olimpíada aconteceu no dia 3 de agosto de 1920, ok? Na Olimpíada da Antuérpia, na Bélgica. Vamos lá. Misha. O que é o Misha? Misha é um mascote da Olimpíada de Moscou, na Rússia. Né? E por que ele ficou marcado na história? Porque ele chorou. Se vocês, aqui a gente não consegue ver porque não tem vídeo, mas se vocês jogarem no YouTube, vocês conseguem ver um mosaico, né? Eles fizeram através de um mosaico e tinha uma lágrimazinha dele caindo. E segundo, aquela lágrimazinha significava que, né, ele estava triste pelo final dos jogos. Né? Então vamos aqui, ó. Inesquecível, emocionante, assim ficou conhecida a cena do choro do urso Misha na abertura das Olimpíadas de 80, em Moscou, na União Soviética. O personagem, um ursinho, animal símbolo da Rússia, foi criado pelo ilustrador soviético.
Tem um nome meio complicado aqui que não vou me arriscar. E se tornou um grande sucesso. No momento mais marcante ocorreu durante a cerimônia de encerramento, quando a coreografia simulou a queda de uma lágrima do olho do ursinho, fazendo ele chorar. Vamos lá. Nessa Olimpíada aqui de 80, os Estados Unidos não veio participar, porque nós estávamos no auge da Guerra Fria. Né, e havia uma tensão muito grande entre russos, né, soviéticos e americanos. Então os Estados Unidos boicotou os Jogos de 80. Em contrapartida, né, os atletas soviéticos, russos, né, atualmente, boicotaram os Jogos seguintes, em 84, nos Estados Unidos, né, pelo mesmo motivo. Olimpíadas e suas brigas políticas. Vamos lá. Esse cara aqui, ó, também ficou marcado, né? Owens, o nome dele, tá? Ele era um atleta americano, né, do atletismo. Ele ganhou a medalha de ouro na Olimpíada de Berlim e Hitler, que estava presente no Estádio Olímpico, recusou-se a descer da sua tribuna para cumprimentar Owens e os medalhistas negros, tá? Quem estudou um pouquinho de história aí, ou quem ainda não estudou e vai estudar, né, Adolf Hitler, né, um ditador nazista, e ele não gostava de pessoas, né, que eram de religiões diferentes a dele, cor diferente a dele. E aí, né, ficou marcado esse fato na história da Olimpíada. Anos depois, né, a Segunda Guerra Mundial começou e Hitler foi derrotado. Vamos lá. Grécia. Alguns locais de competição trouxeram uma grande carga de história. O estádio da cidade de Olímpia, que foram disputados nos Jogos da Antiguidade, recebeu provas de arremesso de peso na Olimpíada de 2004, tá? Como forma de reviver a história. O maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima, né, brasileiro, que liderava a prova quando o padre irlandês Cornelius Oran invadiu a pista e o empurrou o brasileiro. Vocês podem pesquisar isso também, que isso é um fato histórico. Esse brasileiro ele vencia a maratona e aí uma pessoa que estava assistindo, esse padre entrou e o agarrou. E por alguns minutos ele tentou, né, se desvencilhar, conseguiu, voltou para a corrida, mas aí perdeu o ritmo e ficou em terceiro lugar ainda, medalha de bronze. Mas isso ficou marcado na história das Olimpíadas. Vamos lá, para a gente fechar aqui, vamos falar um pouquinho sobre a história do Rio, dos Jogos do Rio de Janeiro. Tá? Depois eu quero ver com vocês se vocês lembram de fatos curiosos da última Olimpíada. Tá bom? Eu acho que todo mundo conseguiu ver a Olimpíada. Né? De repente os alunos, né, do sexto ano estavam menorzinhos, vão ter um pouquinho mais de dificuldade, mas a galera do oitavo, nono, ensino médio, eu acho que vai conseguir ver isso, lembrar de alguns fatos. Tá? Então o Rio foi escolhido em 2009, né, como sede, como eu já falei aqui, primeira cidade da América do Sul a receber umas Olimpíadas. Tá? E a segunda cidade da América Latina, porque a cidade do México já tinha sido uma cidade olímpica, sendo que outras cidades do continente americano, como Los Angeles, Atlanta, né, São Luís, nos Estados Unidos, Montreal, no Canadá, também já foram sedes das Olimpíadas. Vamos lá. O Rio já tinha tentado outras vezes, né, e conseguiu vencer essa candidatura. Aqui são os locais de competição. Tá? Esse aqui é o Complexo de Deodoro. Tá, ok? Muita coisa foi desmontada nesse complexo, mas ainda temos algumas coisas por lá. Aqui eram as provas de, se eu não me engano, de bike, né, BMX. Tinha também algumas provas de hipismo e canoagem. Eram feitas aqui. Maracanã, que está de pé, né, continua sendo o maior templo do futebol e que foi utilizado nas Olimpíadas do Rio como cerimônia de abertura, encerramento e para a prática do futebol. E, por sinal, o Brasil ganhou a medalha de ouro no futebol no Maracanã. Ficou marcado. Engenhão, né, para nós botafoguenses, não é Engenhão, estádio Newton Santos. Na verdade, ele não é mais Engenhão, tá, gente? Não é porque eu sou botafoguense, não. Mas hoje não é conhecido mais como Engenhão. Se você for no estádio, qualquer placa de indicação vai estar indicando estádio Newton Santos. Mas na época era Engenhão, tá? Esse estádio aqui, né, que hoje é administrado pelo Botafogo, ele foi sede do atletismo. Então, Bolt brilhou aqui. E alguns jogos de futebol também. Então, o Usain Bolt do atletismo fez história, praticando sua última Olimpíada nesse estádio. Sambódromo. Pô, carnaval, professor? Chegada do Sambódromo foi aqui, galera. Né? O Sambódromo, né, a maratona, né, a prova de maratona, que normalmente a chegada no...
Marina da Glória, né? Praia de Botafogo, Praia do Flamengo, né? Aqui foram disputadas as provas de vela e atismo. Rio Centro, né? Quem já teve a oportunidade de ir no Rio Centro, na Bienal, é onde acontece a Bienal, foram os locais utilizados para as provas de boxe, badminton e levantamento de peso. Parque Marinha Lenk, tá? Que fica aqui próximo ao Rio Centro, nado sincronizado e saltos ornamentais. É um parque aquático. Mas na natação não foi ali, não. Vamos lá. Isso aqui foi uma arena modular, tá? Ela já foi desmontada. Ela foi montada só para a Olimpíada. Foi em Copacabana e ela foi utilizada para o vôlei de praia. Campo do golfe, né? Campo olímpico de golfe, quase ninguém utiliza, né? Mas está lá ainda. Aqui é o Parque Olímpico. Pessoal, quem tiver a oportunidade de conhecer, muito legal. Eu vou estar colocando nas próximas aulas para vocês um vídeo que eu gravei lá no Parque Olímpico, né, mostrando arena por arena, espaço por espaço. 70% da Olimpíada aconteceu aqui. Aqui era o antigo, né, autódromo, né, de corrida do Rio de Janeiro, que recebeu provas de Fórmula 1, Stock Car, moto velocidade. E esse autódromo ele foi desativado e no local, né, aqui em Jacarepaguá, foi construído algumas arenas. Então, várias arenas utilizadas para vários esportes, como vôlei, como basquete, como natação, que foi no parque aquático, handball, tênis, judô, tudo foi feito ali. Tá bom? E aqui são os legados, né, no Rio de Janeiro, que não tinha para o Rio de Janeiro e passou a ter após os Jogos Olímpicos. O BRT, que são aqueles ônibus grandes que tem um corredor exclusivo. O VLT, que é o veículo leve sobre trilhos, também é utilizado no centro. E a linha 4 do metrô. O metrô agora foi esticado, né, vai até a Barra da Tijuca. Fatos do Rio 2016. Né, vamos lembrar de alguns. Seleção brasileira de futebol foi campeã olímpica, né, ganhando finalmente o ouro, que era, né, disputado há muito tempo. Rafaela Silva, judoca, foi a primeira medalha de ouro do Brasil nessa Olimpíada. Michael Phelps, fenômeno da natação, se despediu da Olimpíada, né, na última Olimpíada, ganhando mais uma vez a medalha de ouro. Após 5 ouros e uma prata no Rio de Janeiro, ele encerrou a carreira. E o Usain Bolt, do atletismo, que também encerrou sua carreira. 2 dos grandes maiores atletas olímpicos encerraram aqui no Rio de Janeiro suas participações olímpicas. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse material vai ser muito importante nesse bimestre, tá? Vejam com atenção, leiam com atenção, tá? E eu vou estar passando mais vídeos para vocês mais para frente sobre curiosidades e histórias sobre as Olimpíadas. Tá legal? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até a próxima.